sob a proteção de Deus, na forma regimental, e verificando a presença de número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui na 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2016, na 4ª sessão legislativa em sua 16ª legislatura. Esta sessão será transmitida via internet pelo site da Câmara, câmaraguaratuba.pr.gov.br. Convido a todos para ficarmos em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Até aqui. Matéria apresentada. Deu entrada nesta casa o processo de número 184-966-2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao acórdão de parecer prévio de número 487-2014 do Tribunal Pleno, conforme cópia com os senhores vereadores. Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento para análise conforme determina nosso regimento. Aprovação da ata da sessão extraordinária do dia 6 de junho, sessão ordinária do dia 6 de junho de 2016. Estão querendo me derrubar. Considerando que não houve restrição, considera-se aprovado. Proposições dos senhores vereadores. Peço que seja feita a leitura das proposições dos senhores vereadores pelo nosso primeiro secretário, Sérgio Alves Braga. Proposição. Ó excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, Mordecai Magalhães de Oliveira, o vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, depois de ouvido este plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente da municipalidade o que segue: roçada e viabilidade de colocação de manilhas na extensão da rua Alexandre Correia, desde a rua Octaviano Henrique de Carvalho até a avenida Mandaguari. Justificativa. A roçada se faz necessária tendo em vista que o mato alto ao lado do córrego facilita a prolificação de vários animais, transmissores de doenças, principalmente ratos, que transmitem principalmente leptospirose. A colocação de manilhas se faz necessária. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, solicitando que seja realizada a colocação de material asfáltico e demais providências necessárias para a compactação do solo e diminuição do tamanho e da quantidade de buracos na Avenida Vieira dos Santos em toda a sua extensão. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, aprovado. A vereadora Maria da Silva Batista, usando de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, prefeita municipal, solicitando se designe determinar ao órgão competente da prefeitura para que seja feita a troca de uma lâmpada na rua União da Vitória, altura do número 966, no bairro do Coroados. Em discussão, a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Ainda da mesma vereadora, na forma regimental, solicitando se designe determinar ao órgão competente da prefeitura para que seja feito o patrulhamento e ensaiamento da rua Engenheiro Beltrão, no bairro da Coapar. Em discussão, a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Indicação dos senhores vereadores. Solicito que o nosso primeiro secretário, vereador Sérgio Alves, faça a leitura da indicação. Indicação. A excelentíssima senhora prefeita municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, o vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido este plenário, seja encaminhado expediente à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba para indicar o que segue: a verificação da viabilidade de mudança no sentido Rua Nossa Senhora de Lourdes, tornando-a
em sentido único na rua Vicente Machado até a rodovia Máximo Jamur, rua Antônio Rocha, Corpo de Bombeiros. Em discussão, a indicação do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Oradores inscritos na tribuna. Convido o vereador Maurício Lense para utilizar da tribuna, conforme determina o nosso regimento, seu artigo 85. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, meu boa noite. Prometo que vou ser breve e eu vim a essa tribuna hoje porque um vereador, ele tem a grandeza da liberdade democrática de expressar seu pensamento, suas palavras, enfim, tudo que ele acha que dá para falar, ele pode falar dentro da lei. Mas também tem que ter humildade quando comete falhas. E eu vim aqui pedir publicamente desculpas por uma falha que eu cometi, quando eu citei na minha matéria do jornal que a creche estava fazendo promoção para comprar alimentos. Eu recebi essa informação nos corredores dessa casa e estava errada essa informação. Então, venho aqui publicamente pedir desculpas, porque não era para isso que estava sendo feito, era para outras necessidades da creche. Então, a gente tem que ter humildade de reconhecer o erro quando a gente erra. E pediria também humildade de reconhecer erros na administração pública, quando estava utilizando 2 máquinas retroescavadeiras e um carro da Secretaria de Segurança para fazer serviço particular. Gostaria de ver esse reconhecimento também, quando foi dada a desculpa aqui nessa casa, que estava recolhendo entulhos, e depois o secretário disse que estava arrancando o tronco. Então, queria também saber quem está mentindo, quem está falando a verdade. Então, que tenha humildade e reconheço essa falha. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a ordem do dia. Vereador Fábio. Questionário, senhor presidente. Eu só queria registrar que eu estava inscrito na tribuna, mas entramos num acordo com o vereador Itamar também, devido Temos a coisa aqui particular, então só vou deixar para a semana que vem, mas eu estava inscrito para essa sessão. Agradeço, então, aos senhores vereadores que entenderam e que, assim, ou desistiram ou deixaram para a próxima semana. Então, passando para a ordem do dia, projeto de lei número 600, que cria Feira Livre Municipal Agricultura Familiar de Artesanato em Guaratuba, Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação, os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado o projeto de lei de número 600, que cria Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato de Guaratuba. Será encaminhado ao Executivo para sanção. Projeto de lei número 601, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiência em eventos realizados no município de Guaratuba. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segundo, vereador Itamar. Vossa Excelência, conceda a vista do 601 para esse vereador? 601, com vistas ao vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos para a palavra livre aos vereadores inscritos do expediente por 5 minutos, conforme o artigo 135, vereador Arthur. Senhor presidente, sei que o senhor está meio ligeiro aí, mas não o 575 que voltou. Eu pediria hoje, senhores vereadores, que nós sim cumpríssemos o que diz o artigo 23 do nosso regimento interno e que a gente não pedisse para ser colocado mais matéria na hora do dia, que é uma do presidente, não seria do plenário. Sempre utilizei o plenário, mas hoje, devido ao que está acontecendo comigo, eu pediria então que nenhum dos vereadores pedisse, que eu não vou seguir o regimento do artigo 23 e não colocarei em discussão nenhuma proposição que mexa na hora do dia. Senhor presidente, eu só perguntei se voltou das vistas, senhor presidente. Desculpe, vereador. Tudo bem. Ele voltou da vista, está comigo, na semana que vem nós colocaremos na hora do dia. Muito obrigado. Obrigado e minhas desculpas então, vereador. Convido aqui o vereador Maurício Lense para ocupar a mesa, para
que eu possa me ausentar para que ele dê continuidade à sessão desta casa. Obrigado, vereador Maurício. Uma boa noite a todos. Não havendo mais matérias a ser discutidas, passamos para a palavra livre. Vereadora Ana Maria. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente. Eu quero falar sobre a minha ausência na segunda-feira, segunda passada, na sessão, que eu não pude comparecer porque meu marido foi parar no pronto-socorro, onde foi atendido pelo Dr. Luiz Alceu. Parabéns a esse médico que encaminhou meu marido para Curitiba, onde foi muito bem atendido na Santa Casa de Curitiba. Então, eu estou aqui justificando a minha ausência. Dr. Luiz Alceu é filho de um nosso amigo Guajuvira, conhecido aqui de Guaratuba. Ele telefonou para a Santa Casa de Curitiba. Nós chegamos lá, já tinha médico esperando por nós. Então, eu quero agradecer ao Luiz Alceu, que nos atendeu muito bem. Obrigada. Vereador Raul, com a palavra livre. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e demais. O que acontece aqui, que nem o vereador Almir falou em sessões anteriores, para nós usarmos de um bom senso, agora que nós vamos entrar num período eleitoral, só que, infelizmente, tem pessoas que já passaram por essa casa aqui e, infelizmente, ando falando coisa de determinados vereadores aí, e no tocante incluiu um vereador que é da minha família. Então, esse cidadão não foi um vereador no final do mandato dele, correto, porque até o Ministério Público impediu de emitirem cheque nesta casa, e outras coisas mais. Então, ele que cuide muito bem da saúde dele e da família dele, e cuide da campanha dele, que vai entrar, se for ser candidato ou não, que se preocupe muito com isso, e não se envolva com a família de outros vereadores, que não foi só a minha, mas teve outros vereadores que ele também andou falando coisas que não deve. E, às vezes, cada reação tem uma ação, cada ação tem uma reação. Então, é muito bom, eu já falei com o presidente do partido dele, que ao invés de ele estar ajudando o pessoal que está no grupo dele, está tentando prejudicar o próprio grupo. E como vai ter... A gente pode até aceitar certas coisas de pessoas que vão ser candidatas, hoje candidato a candidato, que muitas vezes não têm experiência, às vezes falam alguma coisa que é aceitável, mas vereadores, pessoas que vão se propor a ser candidato e já passaram por essa casa, então ele tinha que ter um pouco, se ele não tem respeito com alguém da casa dele, perto deles, então que aprenda a respeitar, que se ele está procurando chifre em cabeça de cavalo, ele vai encontrar e não vai demorar muito. Ele vai ser muito rápido para encontrar. Porque façam qualquer coisa comigo, mas não toquem em ninguém da minha família, porque nós não temos que envolver coisas nenhuma de famílias, em casos que esse da família é o vereador Fábio, então ele tem que respeitar. Está atingindo o vereador, está me atingindo também. Então, como já atingiu outros vereadores, que já tomaram a atitude deles, cada um toma a sua, mas cada um de uma maneira. Então, é bom, o recado está mandado para o cidadão. Então, ele que aprenda a respeitar todo mundo, siga uma linha educada, que vai ser muito bom para a campanha, para todos que se propõem a ser candidato. Vereadores daqui, vai ter vereadores que vão concorrer a vereador, na reeleição, vai ter que não. Então, que seja um pouquinho de humildade e de respeito, que vai ser muito bom para ele. E, senhor presidente, mais uma coisa, também tem secretários, que agora são ex-secretários, que falam também que os vereadores ganham X valor para isso, X valor para aquilo, anda espalhando aí abertamente, que nós somos obrigados a fazer, mas esse cidadão que é um ex-secretário, que anda falando, ele teve numa secretaria aí, do município importante,
que eu nunca vi falar que ele pôs a mão no bolso para ajudar alguém. Ele sempre fazia com o recurso do município, que é pago pelo povo. Os remédios, tudo que vem para o município, alguém paga. Quem paga os impostos, paga isso aí. Então, é outro também que anda falando algumas neiras aí, querendo angariar votos, querendo usar coisas sempre, querendo atingir essa casa aqui, senhor presidente. Então, é muito fácil criticar, falar. Agora, aquilo que eles foram omissos na secretaria dele, nós estamos carregando o piano para eles tocarem. Então, como eles não têm, às vezes, são omissos naquilo que eles fazem, que muitas coisas é proibido por lei o vereador fazer, mas tem muitos vereadores que fazem, e fazem no sacrifício. Também esse é outro também, que comece a fazer o trabalho dele, e deixe os vereadores atuais do lado. Se amanhã ele estiver aqui nessa casa, ele vai ver como é que funciona. Vai ter que aprender como é que funciona aqui, porque está de um lado é uma coisa, está do outro lado é outra coisa. Então, essas coisas aí nós temos que começar a falar, porque se nós ficarmos quieto, nós só levamos pancada, só pancada. Agora começam pessoas que estavam dentro da administração, agora se afastam, e agora começam a querer atingir. Nós cansamos de defender esse cidadão aqui nessa casa aqui, agora ele está querendo ferrar todos os vereadores, porque ele atinge a todos, não atinge um só, atinge a todos. Então, essas coisas aqui nós temos que falar. Vai existir 140, 150, 200 candidatos, eu tenho certeza que muitos humildes vão ter muito mais educação, muito mais respeito do que muitos que têm faculdade e se acham o dono da verdade, acima do bem e do mal. Obrigado, senhor presidente. Vereador Itamar, com a palavra livre. Presidente Lenze, uma satisfação ter Vossa Excelência como presidente nesse momento. Gostaria de ser solidário também com o presidente Oliveira. E gostaria de deixar minha mensagem nesses 5 minutos. Uma vez, primeiro, explicar que pedi vistas do projeto do meu companheiro Arthur, para poder tentar colaborar com o projeto, sempre no intuito de ajudar. Segundo, dizer, senhor presidente, que tem um ex-secretário, ex-procurador, que continua falando bobagem. Antes ele era procurador, antes ele era secretário, agora ele é ex-secretário, ex-procurador, e ele continua, com todo respeito à profissão dele, porque eu também tenho a minha de formação, que é ser advogado. E advogado que fale nos autos, né, com todo respeito à classe, já que ele quer falar, ele pega, vai até o fórum, ou pega uma procuração, porque ele não tem procuração para falar pela população de Guaratuba. Quem tem procuração para falar pela população de Guaratuba são vossas excelências. Ele não tem procuração, tem que ter o diplominha, tá? E outra coisa, com todo respeito aos vices, ser vice não é ser prefeito, tem que respeitar os cargos, né? Então, assim, se ele é advogado, e ele é, que ele tenha um pouquinho mais de cuidado, ficar usando essa rádio para falar bobagem, né? Eu acredito que ele tem que ter um pouquinho mais de prudência, que daí ele escuta também o que ele não quer ouvir. Esse é o meu recado para o ex-procurador, ex-secretário. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que esse vereador, sempre, desde que entrei aqui nessa casa, presidente Maurício, tive uma postura, e é de conhecimento de muitos parlamentares, que tudo que esse parlamentar denuncia, eu tenho que ter provas. E tudo que eu provo, eu entrego, como aqui nós temos uma minoria da oposição ao Ministério Público. Se eu tenho a chancela, a convicção que é irregular, eu entrego também para a cargo do Ministério Público. E quero dizer ao senhor presidente Maurício, que nunca fiz denúncia de forma anônima. Não preciso fazer disso. Vereador Itamar sempre teve a postura e tudo que denuncia, assina. Se não tiver assinado, não fui eu que denunciei. Não por medo, mas é porque é assim que tem que ser. Tem que escrever o nominho lá e dizer, fui eu que denunciei, porque eu sou o fiscal do dinheiro público, eu sou vereador e eu entendo o que é preciso. E isso daí está dentro da nossa prerrogativa de vereador. Quero dizer sim, que escutei aqui do líder de governo na semana passada, dizendo que o IAT estava fazendo
suposta doação de entulhos. Escutei do secretário Ishida que era uma suposta arrancar uma árvore, um toco, né? E com tantas suposições, o que eu vi e que tive acesso ao original, pude entender que era serviço a particular. O que caracteriza uma improbidade administrativa. Então, com a convicção que tive, mais uma vez fui ao Ministério Público e entreguei a denúncia lá. Está aqui assinado pelo vereador Itamar, tá? Tá denunciado ao Ministério Público e cabe a ele a investigação e que nos autos se defendam. Porque a minha parte está feita. Como minoria que somos, vereador Lenzi, entendo até que uma CPI nesse momento não ia prosperar, mas que deveria sim. Então, já deixei aqui assinado ao Ministério Público, ele faça bom juízo e que puna os responsáveis. Não estou aqui dizendo quem é que fez. Isso cabe ao Ministério Público investigar. A Secretaria de Obras sim tem que dar explicações o porquê que estava fazendo o serviço dentro de uma área particular, porque eu entendo que aquela área é particular, derrubando o muro como se isso daí fosse uma extensão da prefeitura. E se for doar entulho de área particular, certamente que Guaratuba não vai ter aonde colocar tanto entulho. Porque eu acredito que daí essas empresas que colhem material também vão perder os seus serviços. E eu acredito que a construção, daqui a pouco derrubando um prédio, quero ver aonde o município de Guaratuba vai colocar esses prédios que forem demolidos, obras que vão ser feitas. Então, essa história para esse vereador não colou, já deixei por cargo do Ministério Público a investigação e balizei com todos os documentos necessários para que os culpados sejam responsabilizados. Não estou aqui botando a culpa em ninguém que não deva, mas quem sim que seja responsabilizado e que responda pelo ato de improbidade administrativa. Muito obrigado, presidente. Vereador Arthur, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Senhor presidente, vamos aqui começar parabenizando aí. Semana passada não fui agraciado com a palavra livre, o senhor presidente deu uma perdida no assunto, mas vamos tocando. Então eu queria aproveitar, parabenizar aí a comunidade do Sagrado Coração de Jesus, lá do outro lado do rio. Foi uma grande festa lá, semana retrasada. Infelizmente não pude agradecer semana passada, então venho agradecer aqui a pessoa da dona Isabel, uma grande festa lá, parabéns a todos que fizeram aquela comunidade, uma grande festa. Parabenizar a comunidade de Santo Antônio, teve uma festa lá no final de semana, uns prêmios em dinheiro, teve um funcionário meu da minha obra lá que foi parabenizado com o primeiro prêmio, R$5.000, então parabéns à comunidade, parabéns ao funcionário que foi 5 pila. Quero parabenizar aqui também, fala mal do secretário, mas eu tenho que parabenizar o secretário de obras, seu presidente, que tocou-se lá com a frente da Igreja Perpétuo Socorro. Vai ter a festividade lá de 150 anos do quadro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do ícone, e tivemos o prazer de ser agraciado lá com a limpeza na frente da igreja. Fizeram lá um trabalho no estacionamento muito bom. Então, falei, quando for fazer, parabenizar lá o secretário que atendeu aquela comunidade que estava esquecida há mais de 6 anos. E também queria cobrar aqui os 50% da progressão que ficou para esse ano, até agora o pessoal ainda não recebeu, então já que estão agraciando tantas coisas, que agracie os funcionários lá com 50% da progressão que está faltando. E também queria cobrar aqui, senhor presidente, o ofício que foi encaminhado a essa casa aqui pela reajuste das diárias dos funcionários, se Vossa Excelência puder ver como ficou, ia ser feita uma indicação ao Executivo para aumento das diárias, então, só cobrando aí que o pessoal está preocupado se vai vir o aumento ou não. Queria fazer também aqui o levantamento do pronto atendimento, tivemos fazendo visita lá para os acabamentos da obra que era para estar pronto em dezembro, e soube que a empresa voltou lá para ver os acabamentos que estavam faltando, parece que vão voltar lá para terminar,
que estava faltando os acabamentos em alguns lugares, instalação de alguns ladrilhos e acabamentos que, por enquanto, não finalizaram a obra do ponto de atendimento. E só relembrar aí que a escola Hans Vidit falaram na troca das madeiras, mas seu presidente ainda não trocaram as madeiras, estamos acompanhando lá, como disse o vereador Itamar, a gente faz a denúncia e fica acompanhando, ainda não fizeram a troca das madeiras da Hans Vidit, tá? Lá pela metade. Cobrando também o acesso ao pronto atendimento ali, está cada dia pior, aquele acesso perto da casa do seu presidente, está feio o negócio, sei que hoje ele não está bem, mas temos que lembrar lá que aquele pedaço, incrivelmente lamentável. E a rua Leopoldo Santana, que eu pedi ao secretário a entrega da obra, porque está aparecendo os buracos na via lá, e a gente não sabe se entregaram a obra, se não entregaram, não tem as placas, não tem as faixas, então estamos preocupados com aquela obra. E, como disse o vereador Itamar sobre os resíduos, estamos aguardando aí o projeto dos resíduos sólidos, que são mais de 300 páginas, ainda não veio para essa casa, uma preocupação desse vereador, como a gente trabalha com construção civil, e logo vão pegar no pé da gente sobre as caliças e os materiais das obras, aonde vai o projeto dos resíduos. Então, há a preocupação desse vereador sobre aonde vai ser depositada, como disse o vereador Itamar, os materiais retirados das obras. E se tiver onde pôr lá, vereador, eu estou pagando direto uma caçamba para tirar as caliças e o entulho da obra. Se tiver um lugar que a empresa possa pôr lá, também quero doar um pouco. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internauta que nos acompanham. Quero ser solidária ao presidente Oliveira. Desejo que ele tenha mais sorte que eu, que segunda-feira, quando precisei do pronto-socorro, fiquei lá 40 minutos, senhor presidente, para verificar uma pressão, a minha. Cheguei no pronto-socorro, fiz a minha fichinha lá, a moça mandou esperar. Esperei 40 minutos, não me chamaram, eu entrei lá dentro. Cheguei lá, na sala de triagem, a enfermeira tratando o médico com chocolate. No outra sala de curativo, a enfermeira com o enfermeiro, sei lá, acho que era, conversando. Aí fui até a enfermaria, ali onde tem a parte que eles fazem a internação ali, conversei com a enfermeira, ela disse, olha, aqui é só observação, a senhora volta lá na sala. Voltei, fui lá na recepção, falei, moça, você levou a minha ficha para alguém me atender? Porque eu não tenho a tarde toda para ficar aqui. Aí ela disse, eu já vou entregar, porque estão fazendo curativo. Eu disse, não, aqui não tem nenhum curativo, já andei esse pronto-socorro todo, não existe curativo de ninguém aqui. Em seguida, já encontrei o médico e me dirigi até a sala de triagem e falei para a moça, triagem? Ela disse, a senhora não sabe ler? Eu digo, sei, moça. Quando eu passei aqui, vocês estavam comendo, eu achei que era praça de alimentação, que era refeitório, você estava comendo chocolate. Deixa de ser malcriada. Você está aqui como funcionária ou você está aqui como voluntária? Você não está recebendo para trabalhar? Acabamos discutindo, veio outra moça, me atendeu, então quero ser solidária ao presidente, que ele procure o pronto-socorro e tenha mais sorte que eu. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero, já foi até feito reportagem a respeito disso, de algumas pessoas doentes, pessoas com câncer, hemodiálise. Essas pessoas estão sendo simplesmente abandonadas em porta de mercado, em posto de gasolina. Essa semana aconteceu no Coroados. Então, eu acho que, não sei o que está acontecendo lá na saúde, quem marca esses carros aí, porque as pessoas já estão vindo com cronograma lá do hospital, que estão fazendo o tratamento. Vão 3 vezes por semana, para fazer o acompanhamento lá de hemodiálise, para quem tem câncer, e, infelizmente, estão ficando para trás. Não sei o que está acontecendo, então gostaria que alguém tomasse a providência,
Eu não estou aqui culpando ninguém. Eu sei que a secretária, o motorista está lá, tem gente marcando essas viagens. Eu estou acreditando, eu não quero acreditar, que estão priorizando alguém e as pessoas doentes que estão aí no prejuízo, sofrendo, desde 2 horas da madrugada na porta do mercado, até amanhecer o dia, uma pessoa com câncer. Isso é uma vergonha, isso é um descaso, é uma falta de respeito com o ser humano. É o que continha, senhor presidente. Vereador Fábio, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, primeiro queria falar para Vossa Excelência que eu também nessa casa já me equivoquei, eu já errei várias vezes e tive a atitude de pedir perdão, pedir desculpa, e o que o senhor fez agora há pouco é uma atitude nobre, teve humildade de reconhecer. Eu acho que já tinha meu respeito e cada vez, muito mais, pode ter certeza disso, que isso é de grandeza de Vossa Excelência. Também ouvindo o pronunciamento do vereador Arthur, que é da oposição, e parabenizando a secretária de Obras pelo trabalho. Isso mostra que quando o trabalho está sendo feito, tem que ser reconhecido também a atitude de Vossa Excelência, porque sabemos na nossa casa que somos em 13, tem oposição, situação, mas quando as coisas acontecem, o reconhecimento é bonito e bacana e louvável. Parabéns a Vossa Excelência. Isso é importante para essa casa, para o bem da cidade e para o bem de todos. Vossa Excelência, eu ia usar a tribuna hoje, mas consenso com o vereador Itamar, não usei, mas eu ia numa linha que o vereador Raul mais ou menos falou. Acho que todo cidadão tem direito de ser candidato, pré-candidato, prefeito, ao vice, ou ao vereador. O que está acontecendo é um troço chato, desagradável. Pessoas que já estiveram nessa casa, alguns se afastaram do primeiro escalão, trabalho com o governo, alguns há um tempos atrás, agora por essas semanas aí se afastaram, falando mal de vários vereadores dessa casa. Falaram de mim e falaram dos vereadores. Vão chegar a vocês, como já chegaram, acho que alguns dias. Eu acho que você tem que ir na casa do eleitor, ou a população, colocar o seu trabalho, suas ideias, não ficar denegrindo a imagem de ninguém. Porque é feio, porque você vai na casa do cidadão, conversa com o eleitor, 5 minutos ou 10 minutos depois, a pessoa liga para você, ó, teve fulano aqui falando bobagem de você, colocando até a vida particular, que nem eu falo, não tenho preocupação, não quero saber da vida particular de ninguém, e acabam falando da gente. Eu acho que vai, coloca as tuas ideias, são 13 cadeiras, todo mundo aqui é candidato, tem que ter o respeito com essa casa, somando os vereadores aqui, a gente passa de 5 mil votos, elege um prefeito, lógico, cada um vai ter a sua opção, mas acho que tem que ter o respeito com essa casa. Sai o candidato, põe essa proposta, pessoas pelas redes sociais, que a gente não sabe nem quem quer, não conhece a sua história, a família, o teu trabalho. Tem gente aqui que gosta de colocar o seu trabalho nas redes sociais, tem pessoas que fazem um trabalho, não precisam mostrar, o cidadão está sabendo, a família está sabendo. Então, acho que vamos ter respeito com essa casa, que chegou no limite, que estamos num ano atípico, é ano de eleição, mas vamos ter um respeito com todo mundo, que fica desagradável, porque de repente pega os ânimos um pouquinho mais alterados e fora, pode acontecer coisa pior. Eu não falo de ninguém, não faço isso, não quero que faça comigo. Então, pessoas que já tiveram aqui nessa casa também, pessoas estudadas, pessoas conscientes, politizadas do escalão, primeiro escalão da prefeitura e funcionários, infelizmente está acontecendo isso. Porque é desagradável você a pessoa chegar e falar, fulano falou isso de você, e a pessoa que está com você o dia a dia. Então, acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Eu não faço, eu não quero que faça comigo. Todo mundo tem o direito de sair, mas eu acho que o respeito é acima de tudo. Obrigado, Vossa Excelência. Vereador Almir Troine, com a palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes, internautas. Eu quero, antes de iniciar a minha fala, fazer uma deferência muito especial ao Valmir do SAMU. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos feitos pelo SAMU em nossa cidade, e mesmo diante daquela insistência de que você tem que ligar primeiro em Paranaguá, para daí eles tomarem ciência e atender, eles têm feito um trabalho exemplar. Eles têm se mostrado eficientes, têm demonstrado que aquilo que eles fazem com amor, com carinho. Então, a toda essa equipe do SAMU, e não contra a minha colega de bancada, mas fazer também aí
um agradecimento muito especial, um elogio a todos os funcionários da saúde, independente dos problemas, às vezes, que eles encontram para o atendimento, mas, na medida do possível, eles têm tentado atender da melhor maneira possível. Nada contra a minha colega de bancada, cada um tem um posicionamento, vivemos num sistema republicano, porém, eu vejo que as dificuldades são muitas, e, às vezes, o que supera as dificuldades é o valor do profissional. Eu queria também fazer minhas palavras elogiosas aí à Secretaria de Obras, que vem, dentro das suas possibilidades, fazendo um belíssimo trabalho em Guaratuba. E também parabenizar o nosso padre da Igreja São Francisco de Assis, o nosso amigo José Delanhol, que implantou um novo sistema naquela paróquia. E veja a reforma que está acontecendo na paróquia, a coletividade mais unida. Isso é muito importante, porque antes de sermos católicos e evangélicos, somos todos cristãos. Então, eu acho que devemos olhar e elogiar a atitude de pessoas que vêm com essa finalidade. O vereador Fábio e o vereador Raul. O vereador Raul, nós já tivemos algumas diferenças aqui nesta casa política, e eu sempre falo isso para ele, nós somos bons amigos, nos entendemos, e vejo, quando ele faz uso das palavras, quando ele fala com o coração, como ele falou hoje. A invencionice insustentável está apregoando pessoas que estão deixando evidente a vontade de denegrir a imagem dos outros sem respeitá-los. Devemos, sim, entender que a nossa liberdade depende da liberdade dos outros, mas não devemos implantar a autofagia quando entendemos que todos nós temos o mesmo propósito quando entramos em uma campanha política. Precisamos meditar, sem antes proferirmos palavras que poderemos nos arrepender. E eu tenho dito sempre, as palavras depois de proferidas não nos pertencem mais. Temos que respeitar as pessoas, podemos até tentar conquistar uma maneira mais fácil de se adquirir o seu voto, mas sem denegrir a imagem de ninguém, sem tentar desmoralizar. Teremos nessa campanha, vereador Fábio, vereador Raul, eventuais oportunistas que vão tentar debitar erros e manzela de governos anteriores ao atual governo. Vemos insultos que, além de absolutamente inaceitável, é passível da mais veemente repúdia. Por isso, espero que essas pessoas, ao ouvirem esses pronunciamentos hoje, mudem o seu posicionamento e passem a fazer aquilo que é legítimo, aquilo que é natural numa campanha política, que é de se fazer a política sem desmoralizar ninguém, sem desmoralizar a família, sem desmoralizar as pessoas que estão participando. Então, eu vejo com imensa repúdia quando o vereador Raul, que tem uma experiência larga dentro desta casa, emocionadamente defender o seu filho Fábio, que também é vereador. Isto mostra que esses ataques sorrateiros não são só a vocês dois, mas são a toda essa casa. E toda vez que a gente vê ataques sorrateiros como esse, é porque as pessoas não têm capacidade de fazer aquilo que está escrito, aquilo que está na Constituição, que é respeitar as pessoas acima de tudo. Era só, senhor presidente. Vereador Laudi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e internautas. De fato, como disse o Raul e o próprio Almir, a gente tem ouvido realmente alguns disparates, né, de alguns pré-candidatos, e
E para mim, vereador Raul e vereador Almir, simplesmente, antes de começar a campanha, se prova um grande desespero, porque não é desta forma que se faz política, indo à casa das pessoas e denegrir a imagem de quem quer que seja. Se preocupar em vender a sua ideia, em vender o seu compromisso, de forma educada, não usando dessas palavras, como aconteceu com o Fábio, aconteceu com o Raul, aconteceu comigo há uns dias atrás. E é muito triste você saber que uma pessoa que conviveu com você, pelo menos tinha sua amizade, chegar na casa de um amigo seu e falar mal de você. Pode divergir politicamente, o que é muito normal, é democrático, mas nada justifica chegar na casa de alguém e tecer críticas ou ofender um concorrente, porque ninguém é inimigo. Pode ser adversário político, mas inimigo nunca. É assim que se respeita um adversário político. Jamais citar família, porque cada cidadão ou cada cidadã que aqui está e é candidato ou foi candidato tem família. E então, portanto, tem que ser respeitado. Pode não concordar politicamente, mas tem que ter a hombridade de respeitar pelo menos a pessoa e a família. Então, eu sou solidário também, vereador Raul, com esse tipo de comentário, porque isso não se faz. E não é do feitio, tenho certeza, de todos aqui dentro. Eu queria também aqui salientar, como foi citado e como frisei anteriormente, cada um tem sua opinião e tem que ser respeitada. Eu, particularmente, precisei, aí na semana passada, por 2 vezes aí do pronto-socorro, né? Eu com o Oliveira estávamos fazendo uma disputa, quem estava usando mais naquela semana, e felizmente eu, né, não posso reclamar, fui muito bem atendido, né, tanto pelos enfermeiros e tanto também pelo médico e pela médica que lá estavam. Fui muito bem atendido. Então, fica aqui não desrespeitando a opinião de quem quer que seja. E quero também um assunto que já foi debatido na semana passada, levantado aqui nesta casa e hoje novamente citado na questão das máquinas. Eu só quero frisar o que frisei na reunião passada, de que a prefeitura simplesmente atendeu um ofício daquela entidade para recolher entulhos e alguns tocos que lá estavam, né? E na remoção disso tinha um pedaço do muro quase caindo e para evitar um acidente a máquina simplesmente bateu para que caísse de vez. Então então eu tenho ofício aqui, quero tomar liberdade de passar depois aos senhores uma cópia, né, como me comprometi na reunião passada, e frisar que simplesmente isso, atendeu uma solicitação daquela entidade, através de ofício, qual eu vou passar uma cópia aos senhores. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de falar e de expor a sua indignação ou a sua tese nesse momento, mas eu também, na condição de líder aqui, estou aqui para esclarecer como me comprometi na reunião anterior, e assim eu vou fazer, dizendo que a máquina foi atender simplesmente uma solicitação através de ofício, cujo ofício já está em minhas mãos, e depois eu vou repassar uma cópia aos senhores e senhoras vereadoras. E é óbvio que sempre tem quem duvide ou quem não acredita. Normal, é salutar, eu acho até importante. Agora, as pessoas que estão de fora têm que ter também, no mínimo, quando a gente prega e também cita tanto o respeito, as pessoas que vêm a esta casa, são poucas no dia de hoje, mas também tem que dar o respeito e respeitar quem está aqui falando e não ficar criando rumorizinhos, né? Porque o respeito é bom e todo mundo gosta. Era o que continha, senhor presidente.
Vou ceder 1 minuto à vereadora Ana, que faltou alguma coisa na sua fala. Senhor presidente, eu acabei esquecendo de falar sobre a festa de Santo Antônio, no bairro Coroados, onde eu almocei ontem na festa. A festa estava um pouco fraca, acho que por causa do frio, né? Mas parabéns ao presidente da Igreja Santo Antônio, do bairro Coroados, sua equipe, pela organização. Meio minuto, então. Obrigado, Vossa Excelência, presidente Lenzi, pela gentileza. Quero parabenizar Vossa Excelência pela forma que conduziu os trabalhos, de forma muito serena. Eu acho que o recado que tenho a dar vai de encontro a todos os parlamentares. Ontem foi o Dia dos Namorados, né? Então, eu gostaria de registrar, nesse momento, a felicidade que tive de ter uma companheira do meu lado, a Maiara, e eu gostaria de dizer que Guaratuba seja sempre o cenário de belas histórias de amor. Obrigado. Não. 20 segundos para cada um fazer a declaração de amor. Vereador Fábio. Senhor presidente, obrigado. Bom senso é bacana. Só queria colocar para o vereador Almir, Vossa Excelência, sempre as palavras bem colocadas. O ataque foi tão forte para essa casa, Vossa Excelência, de uma pessoa só, na minha fala anterior, que sofreram esse ataque o vereador Tato, o vereador Raul, a vereadora Kátia, a vereadora Jarez e o vereador que fala aqui. Então, só para ter uma ideia, de uma pessoa só, e ataque de baixo calão. Obrigado, Vossa Excelência. Senhor presidente. 20 segundos para o vereador Almir, depois 20 segundos para o vereador. Senhor presidente, só uma lembrança e obrigado, sempre muito gentil conosco, né, senhor presidente. Lembrando que no domingo nós queremos o Gold Skate aqui em Guaratuba. É uma lei que foi apresentada por mim, aprovada por todos os vereadores dessa casa, e não podemos deixar aí de parabenizar a prefeita Ivani, o Cristiano, os patrocinadores, que já pelo 3º ano consecutivo, esse projeto vira um evento maravilhoso. Era só, senhor presidente. Vereador Raul. Como todo mundo sabe que infelizmente eu sou viúvo, eu queria mandar um beijo, que eu amo minhas filhas, e as minhas 2 netas, né, e a mãe de uma neta, né, não vou citar o nome para não machucar muita gente, mas isso é importante, que as minhas filhas hoje são tudo na minha vida, e as minhas 2 netas, e os 2 homens, eu não vou mandar nem beijo nem abraço para eles. Obrigado. Vereadora Maria, 20 segundos. Senhor presidente, muito obrigada. Senhor presidente, ontem, Dia dos Namorados, quero parabenizar todos os namorados, né? E especialmente ao Neno, meu marido, e também, senhor presidente, só uma colocação. Essa mesma pessoa, onde o vereador... Conclua, senhor. Vereador Raul fez a sua reclamação, a gente já foi também, uma noite, eu e o vereador Itamar, ele nos provocou, e eu mandei um recado bem bonitinho para ele. 3 minutos, ele estava de boa. Legal. Obrigada. Então, só fazer um convite também a toda a comunidade, que foi apresentado para mim agora. A comunidade de São Luís Gonzaga, no Nereidas, está convidando para a sua programação religiosa e festiva, religiosa dia 16, 17 e 18, e festiva no domingo, que logo após a missa, domingo dia 19, um tradicional churrasco. Nada mais havendo para ser deliberado, agradeço a presença de todos e também os que nos acompanharam pela internet e encerro a presente sessão, que fica marcada nova sessão ordinária para o dia 20 de junho, às 20 horas. Uma boa noite a todos.